Olha, meus amigos, que situação, né? A Associação dos Médicos Peritos chamou o presidente não, o ministro da Previdência Social do Brasil de incompetente. Tudo por causa desse bônus, tudo por causa dessa fila, né, quilométrica que não acaba nunca. Eu já vou contar para você todos os detalhes dessa e outras informações, mas antes eu quero te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like também ou seu comentário. Olha, meus amigos, essa matéria está no jornal A Folha de São Paulo. Eu não estou inventando nada, né? Eu até vou ler trechos, né, digamos assim, dessa reportagem e vou comentando para você que está aí do outro lado entender essa questão, né? Olha, a medida provisória que estabelece o bônus de produtividade e servidores para servidores e peritos do INSS é uma farsa e não vai resolver a situação, é o que afirma o vice-presidente da Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais, Francisco Eduardo Cardoso Alves, né? Ao painel, digamos assim, lá da Folha de São Paulo, Alves endossa as críticas feitas pelo presidente da ANMP, Luiz Carlos de Teive e Argolo, em áudio enviado à associação da entidade, aos associados, né, da entidade. Argolo critica o ministro Carlos Lupe e fala em fim da carreira e beira do precipício por causa da iniciativa do governo. Ou seja, gente, é importante ressaltar que durante a pandemia da Covid-19, o ex-presidente Bolsonaro também implementou a concessão do auxílio-doença, inclusive à época até mesmo o BPC sem a perícia médica. É importante deixar claro, os peritos à época já foram contrários a isso. Você lembra também quando teve o bônus de produtividade também para revisar a aposentadoria e pensão no pente fino? Né? Eu lembro que a Associação dos Médicos Peritos também foram contra, né, essa questão, ou seja, não é de agora que os médicos peritos são contra esse tipo de situação, né? Por quê? O que o médico perito quer? Ele quer trabalhar em paz no horário do seu trabalho natural. Se ele é acostumado a chegar no INSS às 7 da manhã e ficar até às 4 da tarde, ele quer ficar trabalhando exatamente nesse tempo e fazendo a perícia presencial. Para quê? Para que ele possa analisar laudos e exames, mas que ele possa ver a pessoa. Ele quer checar se de fato a pessoa tem ou não aquele problema que está descrito no laudo ou no exame. Por um lado, gente, eu entendo, né, a preocupação da Associação dos Médicos Peritos quanto a isso, né? Porque tá lá, porque agora, o que é o auxílio-doença sem perícia? Vai chegar um laudo para um médico perito, né? Um laudo em exames, mas só que ele não vai ter a oportunidade de checar, de olhar se tudo aquilo que está no laudo é verdadeiro, né? Por isso eu entendo, mas só que, né, a gente sabe que essa questão, né, da concessão do auxílio sem perícia, o auxílio-doença sem perícia, é uma medida meio que desesperada, digamos assim, para tentar, né, amenizar o tamanho dessa fila. Porque, gente, o segurado, vai me desculpar a Associação dos Médicos Peritos, mas os segurados, né, aquela pessoa que está doente, a fome não espera, meu amigo. Né? De uma maneira ou de outra, o governo tem que liberar, é um direito do trabalhador. Trabalhou, contribuiu para o INSS, fez uma cirurgia, está adoentado, ele tem que receber o auxílio-doença. Não sei se é por perícia documental, não sei se é por perícia presencial, mas o importante, o que não dá para continuar é essa pessoa, né, passando fome, né, aguardando uma perícia médica e isso não acontecer. Isso, no meu entender, é desumano, é cruel. Eu entendo o lado do segurado, é óbvio que também entendo o lado, né, a Associação dos Médicos Peritos, né, eles têm a prerrogativa, né, de pensar diferente do ministro da Previdência Social, né. O bônus tem como objetivo ajudar no enfrentamento da fila, né? Ou seja, a cada perícia médica realizada extra trabalho, né, fora do expediente de trabalho, é de R$ 75, né? E já cada análise feita por um servidor, né, de um benefício administrativo, é de R$ 68, né?
Segundo Alves, o programa desenhado na MP não acaba com a fila e reduz a capacidade operacional das perícias ao restringir a análise documental em dias que não sejam úteis, né? Aos finais de semana, normalmente, os médicos peritos trabalham em outros locais e o único tempo que ele tem com a família argumenta, né? Por esse lado, a gente entende, né? Porque não tem como você não entender o que o Alves disse, né? Porque, né, muitos médicos, né, eles não trabalham só como perito do INSS, eles trabalham em clínicas, eles trabalham em hospitais, e aí talvez o momento que ele poderia ir trabalhar na clínica, fazer um curso de especialização, ele teria que ficar fazendo essas análises documental, essas perícias documentais, digamos assim. Só que é importante, gente, deixar claro, né, que não é obrigatório. A adesão do médico perito vai da vontade dele. Se ele quiser dizer não, ele pode dizer. Ele não será obrigatório a entrar, né, a receber esse bônus de produtividade. Por exemplo, o perito que não quiser aderir, é só ele dizer não e pronto, né? Tem tudo isso também. Ele também afirmou, gente, que contesta, né, a redução à metade do valor da tarefa da análise de documento. Na nossa opinião, o Ministério está usando esse programa de bônus para descaracterizar as conquistas que a categoria teve durante a greve no governo Bolsonaro. É uma questão que está perdida, que não sabe, a questão é que está perdida, que não sabe o que faz e está tomando bronca de Lula o tempo todo, né, porque a fila só está aumentando, afirma o vice-presidente da associação. O que ele quis dizer, né? Que o Carlos Lupe, ele está perdido, né? Ele não tem o conhecimento, né? E a fila a cada dia cresce mais, ele leva a bronca do presidente Lula e aí em ações, digamos assim, desesperada, ele acaba fazendo essas burrices, né? Segundo ele, né? Acha que porque, segundo a Associação dos Médicos Peritos, essa questão do bônus não vai resolver em nada essa questão da fila. Alves também critica Lupe, a quem chama de incompetente. Ele não tem ideia do que está fazendo na Previdência Social. Em nota, né, o ministro disse que priorizou a execução das perícias presenciais durante a semana a serem executadas adicionalmente às metas ordinária, né? Gente, é uma questão bastante complicada, né? Ou seja, a Associação dos Médicos Peritos acha, né, que o Carlos Lupe, ele errou nessa questão do bônus, né? Porque deveria ser feito no dia de semana. Mas só que eles... pelo que a matéria é clara, né, gente? Os médicos peritos, eles querem garantir os direitos que eles conseguiram durante a greve, né? Mas só que eles também, eles acham que a questão do bônus não vai resolver. É uma medida paliativa, gente? Todo mundo sabe que é. Não vai resolver mesmo, né? Porque tem previsão de 9 meses, pode ser prorrogado por mais 3 meses. Ou seja, logo acaba o bônus. Agora, a questão é que fica aqui, gente. Os médicos peritos, né, vocês viram na matéria, não estão muito dispostos, né, a fazer esses atendimentos extra, né? E aí, gente, como será que vai ser, né? Será que eles vão olhar a documentação? Cadê o paciente? Não está aqui? Benefício negado. É bastante complicado, né, gente? Eu acho que nesse caso, o que teria que acontecer? O presidente do INSS, né, o presidente o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, né, um representante do governo federal, por exemplo, o ministro da Casa Civil, o ministro da Fazenda, e chamar, gente, os funcionários do INSS, chamar os médicos peritos, fazer uma grande reunião para chegar a um acordo, né, para que os peritos possam trabalhar contente, para que os funcionários possam trabalhar contente, e como você vê, né, aí tá tudo bagunçado. Agora, quem é que garante que que esse pensamento dos médicos peritos possam fazer com que, né, talvez nem adiram, né, não aceite a fazer essas perícias extra, né, trabalho, digamos assim, após o expediente de trabalho. E aí, gente, quer saber a sua opinião? A Associação dos Médicos Peritos está certo? Essa perícia, né, essa via documental não vai resolver essa questão da fila? Dê aí a sua opinião.